Preciso dele, ele nunca diz não. É um jovem exemplar. Evilásio é tesoureiro lá na nossa igreja Bebedouro. Ele também é diácono, ele é sonoplasta e ele faz de tudo. Então. É uma benção, Evilásio. Meus queridos, eu sou Enoque, da igreja de Bebedouro. Lá também sou ancião, diretor da ASA. Tem mais, Evilásio? Diretor de comunicação, e nós estamos lá para servir a Deus. Amém. Meus queridos, nesta manhã eu até gostaria de agradecer as irmãs, aqui que estão comigo na plataforma, mas gostaria de ficar de frente para vocês, então agradeço, podem se sentar, né? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de João. Deixem suas Bíblias abertas aí no Evangelho de João. Sabe, irmãos, nossas igrejas, eu penso que deveria ter uma faixa na frente das igrejas, com uma frase, as nossas igrejas adventistas. Aqui é proibido entrar pessoas perfeitas. Já imaginaram uma faixa na frente dessa igreja? Alguns poderiam até dizer assim, então não vou entrar porque eu sou perfeito, então não vou entrar nessa igreja. Mas a grande maioria iria dizer, aqui é o meu lugar, porque não é perfeito. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Meus queridos, eu acredito que a maioria das nossas igrejas estão iniciando hoje, o projeto aí do Ministério da Mulher. Alguns começam amanhã à noite, dia 29, mas a maioria dia 28. Aqui também, Aqui também. Então é maravilhoso a gente estar, a Igreja Adventista toda unida nesse projeto do Ministério da Mulher, evangelismo feminino, que é uma bênção, Lá em Bebedouro nós estamos também dando início hoje. E que nós possamos então estar engajados, nós possamos estar aqui participando todos os dias, Vai ser uma bênção. Sim, meus queridos, deveria ter essa faixa. E não esqueçam dessa frase. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Fato é, meus queridos, que por mais que essa frase esteja explícita, a verdade é que existe uma verdade muito implícita nessa frase. Muito implícita. Verdade muito importante. E o fato é que nós não somos perfeitos e que precisamos desesperadamente daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Precisamos desesperadamente do nosso Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quero destacar nesta manhã a mensagem implícita. Então, nesta mensagem, aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu quero que cada membro desta igreja possa refletir e aprender sobre a mensagem implícita nesta frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nós não sabemos quem de repente pode entrar por aquela porta. Pode ser apenas uma pessoa precisando de um dinheiro para comprar um lanche. Pode ser que sim. Mas muitas entrarão por ali querendo algo a mais para as suas vidas. Nós precisamos ter em mente, meus queridos, que cada vez mais os membros das nossas igrejas não serão filhos de adventistas, não serão crentes, nascidos em berço adventista. Serão pessoas vindas do mundo, desse mundão de meu Deus. Desse mundo que nós conhecemos e sabemos que é um mundo que se opõe a Deus, e essas pessoas vão vir como elas estão, e elas vão precisar ser transformadas com a ajuda do Espírito Santo.
elas precisam ser transformadas. A igreja precisa ser um lugar de aplicação de bálsamo, de cura, de restauração. Então nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas como elas estão, para que sejam transformadas com a ajuda do Espírito Santo. Queridos, o texto bíblico que vamos ler vai falar de Jesus, o restaurador de vidas. Vocês estão com as suas Bíblias abertas aí no Evangelho de João, então procurem aí o capítulo 8. Capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevendo na terra. Quando ouviram isto, redalguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus queridos, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Meus queridos, eu ouso dizer que nós não estamos preparados para esta realidade. 100% não estamos. Não estamos preparados para recebermos pessoas que não tenham rótulo de cristão. Nós não estamos preparados para isso. Eu queria pedir para alguém, se possível, providenciar um copinho de água. Eu tomo muita água. Obrigado. Eu também ouso dizer que se Jesus Cristo entrasse por aquela porta ali nos dias de hoje, muitos se sentiriam escandalizados. Com a maneira de Jesus tratar as pessoas, com aqueles que o acompanhavam, como ele tratava aqueles que estavam com ele. Por isso, meus queridos, essa mensagem, ela é para mim, ela já serviu muito para mim, e ela é para vocês também. Jesus se deparou com milhares de pessoas na sua passagem aqui pela terra. Ele impactou a vida de cada uma delas de maneira especial, de maneira distinta. Assim como a mulher que tocou na orla das suas vestes. E foi curada. Nós hoje temos que estar preparados para levar pessoas ao encontro de Jesus, para que elas sejam curadas. Precisamos ser usados pelo Espírito Santo para sermos essa ponte que liga, sermos o farol que ilumina, um abrigo no deserto para as pessoas que precisam desesperadamente de Jesus. Jesus, o restaurador. O fato é que não existe pessoas perfeitas, apenas pecadores que necessitam de Jesus. Que necessitam da restauração, do bálsamo e de uma direção para o caminho certo. Muito obrigado, meu querido.
E é disso que nós trataremos nesta manhã. Meus queridos, a nossa igreja, ela precisa se preparar para entender a necessidade do século XXI. Das pessoas que precisam se tornar cristãs, que vão adentrar a esta igreja. A igreja se formará por pessoas pecadoras, resgatadas do mundo, que chegarão aqui do jeito que elas são. Impuras, perdidas, mentirosas, beberrões, adúlteros, profanos, perturbados, violentos, de linguagem depreciativas, depressivos, arrogantes, donos de si mesmos, mas todos precisando desesperadamente de Jesus, de uma nova vida, de uma vida com Cristo. E nós, a Igreja de Cristo, é que temos que trabalhar com essas pessoas. Portanto, meus queridos, esse texto que fala da mulher que foi pega em flagrante adultério traz para nós lições preciosas que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã de sábado. Primeira lição está relacionada com algo muito interessante e característico com a narrativa desse texto que lemos. A lei mosaica que os fariseus e escribas fizeram questão de lembrar Jesus, ela prescrevia a pena clara para quem fosse pego em adultério. A pena era apedrejamento. Apedrejamento. Os fariseus e os mestres da lei trouxeram a Jesus aquela mulher para que ele também participasse daquele julgamento. No ponto de vista humano, ela já estava julgada e passando pelo processo de execução. E agora eles perguntam para Jesus qual o seu veredito a respeito deste fato. As razões que os levaram a submeter aquela mulher até Jesus é porque eles queriam testar Jesus. Eles faziam isso constantemente com Jesus. Era então mais um teste, mais uma armadilha para ele. Mas Jesus conhecia os corações daqueles homens, assim como conhece os nossos. Assim como conhece os nossos. E é interessante nós observarmos que se Jesus continuasse com o apedrejamento, ele estaria violando a lei romana. Ele estaria violando a lei romana porque Israel estava sob jugo dos romanos e a pena capital só era aplicada pelos romanos. Só eles poderiam determinar a morte de quem quer que fosse. E Jesus, se fizesse, estaria indo contrário à autoridade romana e poderia ser acusado de muitas coisas. E se ele dissesse não, ela não deve ser apedrejada, ele estaria em um desacordo à lei mosaica. Portanto, era uma pegadinha, literalmente, aqueles que estavam sendo colocados para Jesus. Mas, graças a Deus, Jesus é Deus. Amém. Jesus é Deus. E ele conhecia o coração de todos aqueles que estavam envolvidos naquela questão dos fariseus, dos escribas, e também na questão da mulher. Meus queridos irmãos, Jesus não considera apenas o exterior das pessoas, como nós fazemos, porque a nossa abordagem ela é muito superficial. Já Jesus conhece o íntimo das pessoas, portanto, a percepção do mundo transcendia em muito a realidade meramente visual dos conceitos humanos. Jesus vai abordar uma temática muito mais profunda. Ele vai tratar do caso desta mulher e dos seus acusadores de uma maneira única e singular. Então, meus queridos irmãos, eu quero tratar com vocês de 4 pontos, a partir dos versículos que lemos do Evangelho de João, no capítulo 8. 4 pontos. Primeiro deles, o pecado do outro é sempre mais evidente do que o nosso. O pecado do outro é sempre mais evidente do que o nosso. O pecado do outro. Todos aqueles homens sabiam exatamente o que de errado aquela mulher tinha feito. Qual era a culpa dela?
Até ela mesma tinha consciência dos fatos que tinha feito e talvez já estivesse até conformada com o seu fim. Ela foi arrastada até a presença de Jesus. Eu fico imaginando aquela mulher sendo retirada lá do local onde foi encontrada, sendo arrastada pela cidade, esbofeteada, cuspida, maltratada de todas as formas, porque isso era comum naquela época. E foi assim até ser encaminhada à presença do Mestre, do Senhor Jesus. Eu te acuso, eu te acuso, eu te acuso, eu te acuso. Eu te acuso. Talvez essa fosse a chama que acendia no coração daqueles homens, daqueles acusadores. Isso era uma válvula de escape da pressão que tinha na vida daqueles homens. O pecado, meus queridos, ele gera pressão na vida das pessoas. Ela pecou e ela deve morrer. Ela deve morrer. Em flagrante, ela foi pega. Que se aplique então a pena capital. Afinal de contas, nós não temos pena de você. O pecado do outro é sempre mais evidente do que o próprio pecado. Era muito fácil apontar o pecado da mulher. Essa é a primeira lição. E essa lição está aqui nos versículos 3 e 4 e 5, onde nós lemos. Os escribas e fariseus trouxeram em sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, perceberam aqui a humilhação? Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Então, meus queridos, esse é o primeiro ponto que eu quis destacar e peço que vocês guardem em seus corações, porque o segundo ponto vai falar profundamente também a cada um de nós. Existe uma frase que eu gosto muito, e a frase é essa: a maioria das pessoas preferem confessar os pecados dos outros. A maioria das pessoas preferem confessar o pecado dos outros. Pecado, meus queridos, é uma realidade humana. Aquela mulher estava pecando contra Deus e contra o seu próprio corpo. Nada muito diferente do que algumas pessoas fazem hoje, quando navegam por sites de pornografias. Quando seduzem, são seduzidos no ambiente de trabalho. Quando estão dispostos a um relacionamento passageiro e descompromissado. Ou mesmo quando alimentam desejos não pronunciados. Certo é que todos nós pecamos. O pecado faz parte da realidade humana e por isso que nós precisamos aprender a lidar com ele a partir da primícia do restaurador de vidas, Jesus Cristo. Segundo ponto que quero destacar nesta manhã está no verso 6. Vocês estão com a Bíblia aberta e podem me acompanhar. Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus escrevia com o dedo na terra. Segundo ponto, não façam julgamentos precipitados, porque vocês, nós não somos o justo juiz. Não façam julgamentos precipitados. Não devemos fazer julgamentos precipitados, porque nós não somos justo juiz. Jesus, diante das acusações feitas contra aquela mulher, naquele dia, ele age de uma forma diferente. Imaginem o alvoroço, a turba, aquele barulho, todas as pessoas, todas ansiosas pela justiça. Quando nós vemos essa cena terrível, às vezes nós assistimos, linchamento, a gente vê pela televisão, e aquelas pessoas, elas sem pensarem, vão para cima.
fazerem justiça com as próprias mãos. E é interessante que Jesus, quando deparado com essa situação, ele aparentemente parece estar distante. Ele não se deixa envolver com o calor dos fatos narrados. Não, ele para e começa a escrever alguma coisa no chão. Agora, meus queridos, vem a grande pergunta da história. O que Jesus escrevia no chão? O que Jesus escrevia no chão? Imaginem a cena. Aqueles homens trazem a mulher e a primeira testemunha deveria ser a primeira a atirar a primeira pedra. Depois os outros, depois as outras pessoas também atiravam as pedras até matar. E ali houve aquele diálogo e de repente Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Aí o que acontece? Todos vão para cima, né? Para ver o que Jesus estava escrevendo. Para ver o que estava sendo escrito por Jesus. Na declaração de Ellen White, meus queridos, ela diz o que Jesus escreveu. E você sabe o que Jesus escreveu, sim ou não? Quantos sabem o que Jesus escreveu? Amém? Amém, meus queridos. Desejado de todas as nações, página 324, diz assim: ao seguirem, porém, com a vista o olhar de Jesus, fixaram na areia aos pés e transnudou-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de suas próprias vidas. Olha só, irmãos, o que Jesus escrevia. O que Jesus escrevia. Aqui tem uma lição para nós. Vocês já sabem, quando Deus escreve a lei, Ele escreve em tábuas de pedra, onde ninguém pode apagar. Mas quando escreve o pecado, na areia, onde o vento leva e apaga. E o fato é que Jesus não faz julgamento precipitado. Ele está ali e há alguns segundos ele avaliou aquela situação, a situação da acusada e dos acusadores. São segundos que vão parecer uma eternidade para aquelas pessoas. Talvez até mais para a mulher, pensativa, para saber qual seria o veredito a ser dado por Jesus, o justo juiz. Todos ali esperando pela sentença dele. A mulher talvez esperasse mesmo a sentença de morte. E os escribas e fariseus curiosos para saber o que Jesus tinha para dizer sobre aquele caso. Será que vamos pegá-lo? Será? Queridos, sabem de uma coisa? Os fariseus e escribas não sabiam o que Jesus estava para dizer. E não sabiam que eles tinham levado aquela mulher para a presença do único que é justo e perfeitamente justo para julgar qualquer um, inclusive eles, inclusive a mulher. Essa é a verdade lançada sobre aquela questão. Jesus, o juiz manso e suave, que ao ser requerido para julgar aquela mulher, faz com perfeição. Segundo ponto, então, não faça julgamento precipitado, porque você, nem eu, nós não somos justo juiz. Terceiro ponto. Esse está nos versículos 7 e 8 e 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redalguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Quantos que não sabiam e agora estão sabendo o que Jesus escreveu ali na terra? O pecado daqueles homens, dos acusadores. Meus queridos, terceiro ponto.
Agora, aqueles acusadores não estavam olhando para a mulher no meio deles. Quando Jesus lança a questão: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, é como se ele tivesse colocado diante das suas faces os seus próprios pecados. Ele não era isento, eles não eram isentos, nem estavam livres de pecar. Eles eram tão ou mais sujos que aquela mulher. E a consciência deles as acusou no exato momento da fala de Jesus. E essa realidade, meus queridos, é também a nossa realidade. É a nossa realidade. A diferença é que nós temos Jesus como nosso restaurador, como nosso Salvador, como aquele que limpa os nossos pecados, porque somos pecadores. Somos pecadores. Ela também era uma pecadora. Sim, sem dúvida, ela era pecadora. Talvez já estivesse preparada para sentir as dores do apedrejamento, onde as pedras acertariam, dependendo da sentença de Jesus, onde as pedras acertariam no seu rosto, nos seus olhos, na sua boca, quebrando-lhe os dentes. E alguns ali agoniados, para que Jesus lhe aplicasse a pena. Mas nada disso vai acontecer. Nada. Queridos, o pecado estava ali presente na vida de todos, menos de uma pessoa: Jesus. O perfeito, o justo, o restaurador de vidas. Só ele de fato poderia julgar, porque ele era o justo juiz. O pecado, queridos, não é algo confinado apenas a determinados grupos, a determinadas pessoas. Às vezes achamos que é assim, Às vezes achamos que é assim. Ah, comigo não, eu não. Com aquele outro lá, talvez. Mas eu não. Talvez vocês já ouviram isso. Então, não é mesmo? O seu pecado é diferente do outro. Nós não temos pecados iguais. O pecado, ele é universal, entrou por Adão e atingiu a todos nós. Ele atinge a todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Essa é uma realidade incontestável e é por isso que devemos ter uma placa lá fora. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas para isso nós precisamos estar preparados para explicar às pessoas que é necessário arrependimento, que é necessário nova vida. Jesus encara esta verdade doída da condição humana ao expor para aqueles homens presentes ali e também para a mulher a universalidade do pecado. Queridos, todos estavam diante dele. Todos. Aquela mulher seria apedrejada e, se fosse, morreria 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. Mas Jesus, o restaurador da vida, tratou dela dos 2 campos, físico e espiritual. Jesus é aquele que se entrepõe entre nós e as consequências do pecado. Algumas semanas depois, Jesus morreria na cruz, lá no Calvário, por aquela mulher e também por todos nós. E assim ele fez. 4º ponto, meus queridos, esse está nos versículos 10 e 11. 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. 4º ponto. Já vimos 3, Vamos então recordar aqui, rapidamente, esses 3 pontos. Primeiro, o pecado dos outros é sempre mais evidente do que o nosso. Segundo ponto, não faça julgamento precipitado. Terceiro ponto, o pecado está na nossa face quando olhamos no espelho.
E agora o quarto ponto, então, o resultado da equação. Pecado mais arrependimento é restauração. Restauração. Onde estão os que te condenam? Perguntou Jesus para a mulher. Eu também não te condeno. Mas ele disse, vai e não peques mais. É um mandamento. Queridos irmãos, nós estamos aqui no tempo presente, mas preocupados com o que mesmo? Com que nós estamos preocupados? Em restaurar vidas ou em condenar vidas? Estamos mais dispostos a perdoar ou rancorosamente alimentarmos ódio e falta de perdão? Estamos mais dispostos a estendermos as nossas mãos para socorrer alguém ou usarmos para atirarmos pedras? Querido, Jesus restaura aquela mulher. E eu fico imaginando aqueles que ficavam em volta, cercando aquela mulher. E não era só os escribas e fariseus, não. Tinham muita gente e eles viram e ouviram a mensagem de Jesus. E agora o que eles pensaram a respeito dela? E quantos foram atingidos por essa mensagem e teve uma mudança de vida através dessa mensagem que Jesus lançou sobre eles? Jesus não estava ali para ser conivente com o pecado. Absolutamente não. Jesus não estava ali para ser conivente. Seria um absurdo nós imaginarmos tal coisa. Jesus proferia a sua não sentença, imediatamente ele falou de um mandamento que deveria ser seguido por ela dali em diante. Vá e não peques mais. Foi uma ordem explícita. Queridos, é possível vencermos o pecado? Sim, da maneira como Jesus nos ensina a fazer. Não jogue fora a criancinha junto com a água suja do banho. Ela é muito valiosa. Para Jesus também é assim. Uma ovelha perdida e resgatada proporciona imensa alegria ao pastor das ovelhas. Sabe de uma coisa, meus queridos? Nós somos iguais a todos os personagens dessa história. A todos eles. Somos como uma mulher adulta, pecadores, que carecem da graça de Jesus desesperadamente. Mas também somos como os escribas e fariseus, pecadores, que no ato da sua religiosidade formal julgavam-se melhores que os outros. Não mais pecadores, mas que foram acusados pelos próprios pecados. Os próprios pecados que rondavam as suas vidas. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja acolhedora e possamos mais e mais trazermos pessoas aos pés de Jesus, e não para ser julgadas, e sim para ser restauradas por Ele, Jesus, o restaurador de vidas. Amém. Que a esperança raia na sua vida, que Jesus seja um farol, que Ele seja verdade e poder na sua vida. Meus queridos, neste momento o Evilásio vai cantar uma música, e se você quer dizer assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Em algum momento da canção, fique de pé. Eu entrego em Tuas mãos, ó meu Senhor, pois não há nenhum lugar para me esconder. Todo meu pecado eu sei, perdoado está, porque Sua vida entregou em meu lugar.
e basta eu ser. E quando eu cair, não preciso mais temer, porque sei que o meu Deus vem, sempre vem me socorrer. Com problemas ele vem me ajudar e jamais me deixa só, ao meu lado sempre vai. Não importa quem eu sou ou quem um dia eu serei, ele vê o coração e grato eu sou. Posso encontrar no poder do Senhor a sua graça, e basta eu ser. Quando cair, não preciso mais temer, pois sei que meu Deus vem, sempre vem me socorrer. Onde eu estiver, sempre me encontrará, pois que a graça me busca onde for. Posso confiar no poder do Senhor, a sua graça me basta eu ser. Quando eu cair, não preciso mais temer, porque sei que o meu Deus vem, porque eu vivo em seu poder, porque sei que o meu Deus vem, sim vem, ele vem me socorrer. Ele vem me Deus, Ele está sempre pronto a nos socorrer, amém? Sempre pronto, que bênção. Primeiramente, meus queridos, Jesus, Ele vai com calma e isso esfria os ânimos daqueles homens acusadores. A seguir, Jesus escreve no chão. Ninguém esperava que o mestre escrevesse no chão, todos esperavam um discurso de Jesus. Mas Jesus começa sua aula no chão. Ninguém esperava se ver retratado nos exemplos claros da escrita na terra. Foi uma atitude criativa e fenomenal do mestre. Esta atitude transformou o acusado, mas também transformou coração e mãos dos acusadores. Depois dessa aula escrita no chão, as pedras ficaram pesadas demais. Muito pesadas. E a consciência deles explodiram em culpa. Nesta narrativa impressionante, Jesus ensina a sua igreja a como lidar com quem está em flagrante pecado. Busquemos toda a verdade a fim de não sermos injustos com as pessoas. Sejamos sensíveis e carinhosos com quem peca. Não olhemos apenas para um elemento, mas para o quadro todo. Cuidar de todas as pessoas, esta é a tarefa primordial da igreja nos tempos atuais. E sendo que a igreja somos nós, é nosso dever cuidar dos necessitados e sofredores, dos doentes, dos inferiores e rejeitados, e daqueles que são pegos em flagrante pecado. Cristo fez isso, e devemos imitar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Curvem suas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede
de estarmos em tua santa casa de oração, reunidos aqui como irmãos, para te louvar, para te adorar na beleza da tua santidade. Pai querido, nesse teu dia santo, que nós possamos ter em mente, em nossos corações, que não devemos fazer nada além daquilo que o Senhor nos pede em sua santa palavra, Pai. Que nós possamos, neste dia, como em todos, mas sermos luz, sal da terra. Que possamos trazer pessoas, convidar pessoas para a semana de evangelismo feminino. E que essas pessoas, ao chegarem aqui, possam ser impactadas pelo teu amor e possam sentir o desejo sincero em seus corações de ter uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, o restaurador de vidas. Amém. Pai querido, todas essas bênçãos nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.